Eu sou a Stephanie. Bom, hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês sobre o meu filho, que ele tem 6 anos, tem autismo nível 3 de suporte. E a gente já tá um bom tempo nessa caminhada, ele já tem um diagnóstico desde os 2 anos. E além disso, ele também nasceu prematuro, era um bebê de risco. E então a gente já vem aí de uma sequência de exames médicos, especialistas e muita coisa há um bom tempo. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês de como está sendo hoje, ele com 6 anos, como é a nossa realidade do autismo hoje em dia. Como eu posso dizer que eu achava que era tão complexo lá atrás e que hoje eu vejo que a complexidade cada vez vai se elevando. Lógico que tudo tem seu momento, né? Ele passou pela fase do nascer, a amamentação, né? Inclusive para nós mulheres, mães, a gente sabe qual que é a dificuldade, mas eu vou colocar alguns pontos em específicos que eu tava querendo deixar para trás, eu queria não pensar sobre isso e hoje eu vejo que é necessário pensar sobre, é necessário a gente ver a realidade de uma mãe atípica, da gente não ficar vendo outras mães e ficar sonhando e pensando que vai ser daquele jeito e que algum dia eu vou viver isso ou aquilo. Não, viver o hoje, a realidade do hoje. Então vamos lá, pessoal. Por enquanto a gente tá em férias ainda, né? O Victor ele ficou 2 meses de férias. E durante essas férias muitas coisas aconteceram. Uma delas foi que a gente perdeu o convênio dele, pelo menos momentaneamente, por questões financeiras, né? Até que a gente tá tentando fazer todo o nosso possível, porque esse ano foi o ano do qual ele realmente conseguiu fazer uma terapia maravilhosa, com profissionais maravilhosos, e ele realmente conseguiu ter um avanço com elas. Porém, chegou até o final do ano, a gente não conseguiu dar continuidade, e agora a gente só vai dar continuidade com o Fono, que é um ótimo profissional e que ajudou muito o Victor. Bom, no comecinho do mês de dezembro, logo no dia primeiro, ele quebrou uma porta de vidro que a gente tinha aqui, e era uma parte, assim, vários vidrinhos, né, na porta, e ele quebrou, cortou o pulso, teve que fazer 4 pontos, e com isso ele já tá em casa desde lá, desde o dia primeiro. Então, no total, né, ser 2 meses em casa. E aí a gente vem enxergando, sabe, a diferença da força dele. Ele tá com uma força, assim, que é inexplicável. Que antes a gente conseguia segurar, hoje a gente já não consegue mais segurar. Ele tem manias de bate na porta, quer bater nos vidros, quer bater em tudo quanto é lugar, quer bater em você, quer jogar as coisas, quer bater na máquina, quer bater na geladeira, quer bater no fogão. Você tem que ficar de olho nele o tempo todo, o tempo todo. Sabe quando chegam e falam aquilo lá, a mãe é típica, é como se fosse um soldado em guerra, né? Ela passa pelo mesmo estresse. É real, é verdade. Acredite naquilo dali. Porque assim, a sua mente não para, não para. Agora, por exemplo, às 7 horas da noite, tô fazendo esse vídeo aqui, porque meu marido ficou com ele num momento ali específico pra mim conseguir fazer, pra mim conseguir respirar, pra mim conseguir fazer qualquer coisa. E não é que eu ame menos ou algo assim que eu não queira estar, mas é diferente você conviver, é diferente você estar ali no dia a dia, você lidar, é bronca o tempo todo. Ah, Stephanie, mas toda criança é assim. Sim, toda criança é assim. Mas com o Victor a gente tem que repetir 5, 10, 20, 30, 100 vezes a mesma coisa. Então é muita repetição que a gente tem uma atrás da outra. Ele começou a soltar palavras, né, faz um tempinho. Desde novembro mesmo que ele já vem soltando as palavras, né, até que por isso que a gente vê que as terapias, sabe, ele saiu da fralda, teve um avanço assim, se eu for dizer detalhadamente, ele não conseguia nem apontar, só pra ter uma noção. E ele teve um avanço maravilhoso. Porém, a nossa questão está sendo essa agressividade dele. A gente está tentando ao máximo tirar o celular dele, porque a gente vê que isso causa irritações nele. Tem uns momentos de frustração, que é um brinquedo, é um negócio que deu errado, ele fica muito frustrado. E aí, ele faz o que ele bem entende, né? Como eu posso dizer, assim. E muitas das vezes a gente até fica sem o que fazer, sabe? Você fica assim, o que eu faço? Porque você não pode bater? Porque não vai adiantar você bater, nem questão de que, eu vou bater pra dar uma surra, tal. Não adianta. Ele não entende, ele claramente não entende. Você briga com ele uma vez, daqui a pouco ele tá fazendo a mesma coisa. Ele não tem a noção de perigo, sabe? Ele vai em todos os locais de perigo, assim. Então a gente, pelo menos em casa, tem que estar todo mundo olhando ele o tempo todo, o tempo todo. E é cansativo, que a gente ama demais, mas chega uma hora também que a gente, meu Deus, eu preciso respirar um pouco, né? E eu digo muito assim, sabe? Digo de coração, para outras mães, familiares, responsáveis, qualquer um ou que tenha cuidado. Cuide da sua cabeça, cuide do seu psicológico, entendeu? Amanhã mesmo eu já tenho marcado a minha psicóloga para passar, para conversar, para poder conseguir expor um pouco isso, para poder ter um momento ali meu, entendeu? Tome um bom banho, se você tiver alguém, tiver um marido, uma mãe, a avó, até a amiga, quem que for, que seja pelo menos 1 hora, vai pro banheiro e fica lá, sabe? Lava o cabelo, faz uma hidratação, faz uma boa hidratação no rosto, pinta a unha, faça o que for, mas saia um pouco desse ritmo que você tá. Porque não é fácil, gente, não é fácil.
Eu não tenho noção, sabe, a real que eu posso dizer, eu não tenho noção como vai ser daqui a alguns anos. Por um bom tempo, né, com todo o tratamento que eu venho fazendo, pra mim mesma, né, o meu tratamento psicológico, nessa questão de ansiedade, eu não queria ficar pensando sobre como que seria o futuro dele, o que será que aconteceria na escola. Ah, será que ele vai casar? Será que ele vai ter filho? Isso e aquilo. Eu tentei simplesmente fingir que não quero saber. Mas a real é que eu me importo muito, que eu ligo muito. E muitas das vezes se torna o quê? Difícil, se torna complicado, né, pra nós. E hoje eu vejo que não. Eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu preciso olhar para esses pontos. Não vai adiantar hoje fingir que isso não existe. Um dia esse dia vai chegar. Hoje ele já tem 6 anos. Então quando a gente viu, passou 6. Daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 15. E tudo tá acontecendo. E isso me fez refletir bastante, né? Eu conversei muito isso até dentro de terapia, assim, né? O quanto que eu precisava falar sobre isso, quanto que eu precisava expor isso, quanto que eu precisava, assim, colocar pra fora isso, porque é uma realidade da minha vida. É uma realidade que eu vivo. Hoje em dia eu entendo por que as pessoas se afastam, por que as pessoas não saem na rua, tem aquela criança que vai se jogar no chão e aí outras pessoas vão achar lá mimado. Mas não, entendeu? Sua vontade é de agarrar a criança, sabe? Puxar pelo cabelo e tirar do chão, mas você não pode fazer isso. E tudo que a gente for fazer, a gente age como professores, então é o tempo todo, tem que agachar na altura, conversar, ter paciência, fazer com que olhe no seu olho porque não olha no seu olho, completamente diferente de uma outra criança que ela tem pelo menos um mínimo de entendimento, né? Então, é isso que eu digo, sabe? Olhe pro futuro sim. Não é você ficar focado nele, não é você não dormir por causa dele, mas é você olhar assim e enxergar que pode ser uma realidade. Hoje eu olho o futuro em questão dele e vejo por mim, o meu papel como mãe, eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou tentar dar o máximo de terapia possível que ele puder, o máximo de roupa ali pra ele ficar bem vestido, pra ele se alimentar bem, pra ele ter uma qualidade de vida, pra poder levar ele num passeio que ele quer, ter um brinquedinho às vezes que ele quer, que às vezes nenhum brinquedo é tão importante assim pra ele. Mas tudo eu vou dar o meu melhor. Agora, o futuro eu não sei. Se ele vai casar, ter filhos, fazer uma faculdade, ir bem na escola, escrever um livro, fazer medicina, não sei. Realmente eu não sei. E se um dia ele for pra ficar conosco o resto da vida, se for pra ser assim, ok também. A gente não vai poder mudar esse futuro. Então eu deixo ele pra lá. Mas eu não vou ficar fingindo que ele não existe, porque a realidade é essa. E a gente tem que enxergar isso. Muitas das coisas que eu vejo sim, a gente precisa de políticas públicas, as pessoas que não têm dinheiro, elas estão sofrendo muito mais, muito mais. Tem muita criança sem terapia, tem muita criança na situação que está completamente severo por questões de falta de terapia e porque realmente não tem, porque realmente o SUS não tem. A demanda está completamente alta para uma quantidade de profissionais que não tem. E tirando as escolas, né? Que escola a gente nem fala, que a gente já vê notícia o tempo todo. E é isso, pessoal, sabe? É isso que eu tenho pra dizer um pouquinho pra vocês. Esse é um pouco do meu sentimento que eu tenho. Não é fácil, talvez não seja fácil pra vocês também, talvez não seja fácil no momento que vocês estiverem passando, mas vai dar certo. Acredita. E acredite no filho de vocês também. Enxerguem eles e enxerguem eles da forma real que eles são. Não do que você idealiza ou que você imagina que ele seja, mas da forma real do que ele seja, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.